Esta semana, neste Saúde em Foco, destacamos a alimentação saudável e os cada vez mais populares superalimentos. Falaremos também sobre os cereais indígenas que resistem em solos secos. Da Tanzânia, o médico falará conosco sobre a meta de acabar com a SIDA em 2030. Este é o Saúde em Foco. Olá, eu sou o Mães Miguel e este é o Saúde em Foco. A moringa e malambe são considerados superalimentos. As suas propriedades nutricionais são superiores às de outros produtos, o que ajuda na saúde, dizem especialistas. A nutricionista Érica Manuel diz que é importante falar disso. À primeira vista, pode parecer uma planta comum, mas as pequenas folhas da moringa estão na lista dos tesouros da nutrição, os chamados superalimentos. São assim denominados porque possuem um elevado nível de nutrientes em comparação aos outros alimentos. Segundo a nutricionista Érica Manuel, em Moçambique, alguns superalimentos como a moringa e o malambe podem ser facilmente encontrados. De forma consciente ou inconsciente, algumas pessoas já os consomem, mas há uma necessidade de se abordar mais sobre o real valor dos mesmos. Por exemplo, o malambe, falando de superalimento, que ele tem mais nutrientes do que os outros, ele tem 2 vezes mais cálcio do que o leite. Depois, em relação à vitamina C, o malambe tem 3 vezes mais vitamina C do que a própria laranja. Então, por isso é que é considerado um superalimento. Há algumas regiões, principalmente até no norte de Moçambique, em que fazem um caril. Pode ser caril de frango ou de galinha, por exemplo, e depois colocam lá o malambe e as pessoas dizem que é para dar aquele sabor ácido, porque tem aquele sabor ácido. Entretanto, estão ao mesmo tempo a enriquecer a sua alimentação. Voltemos à moringa, também rica em vários nutrientes. Contém, por exemplo, 7 vezes mais a vitamina C do que a laranja e 4 vezes mais o potássio do que a banana. Então, o potássio é muito bom para os músculos, para as cãibras musculares, por exemplo. Para aqueles, temos indivíduos que praticam atividade física e podem depois precisar de recuperação muscular. As crianças estão em fase de desenvolvimento, estão a desenvolver os seus músculos, precisam deste potássio. Então, é muito importante consumir alimentos que vão fornecer o potássio. Aprendidas as qualidades destes 2 exemplos de superalimentos comuns em Moçambique, conversamos com o chefe Antônio para perceber de que forma os mesmos podem ser aproveitados na cozinha. Falando da malambe, podemos usar o malambe para fazer os molhos, para carnes, peixe, aves, que é muito bom, e também é encontrado em todos os mercados de Umbanenga, como nós sabemos, nos nossos pequenos mercados, perto dos nossos bairros. É fácil de encontrá-lo nesses sítios e é muito barato. Muitas das vezes as pessoas usam moringa nos sucos batidos e também pode ele ser colocado nos alimentos cozidos, já servido no prato. Sérgio Nhambi, de Maputo, para a Voz da América. E para sabermos mais sobre os superalimentos, conversamos com Nana Aisha Taku, que criou o espaço Nana's One. Superfoods are foods that are nutrient-dense and packed with lots of minerals. Superalimentos são alimentos nutritivos e cheios de vitaminas e minerais. Eles possuem muitos benefícios. Alguns exemplos são feijões, castanhas, peixe, brócolis e frutas. Os feijões, por exemplo, são uma boa fonte de ferro. O brócolis contém vitaminas e minerais que ajudam no crescimento. O peixe é rico em ômega 3. E as castanhas ajudam a reduzir o colesterol e são boas para pacientes diabéticos. Fish are high in omega 3 fatty acids and nuts they help reduce cholesterol and are good for diabetic patients. O iogurte tem muitos benefícios para as mulheres porque serve como probiótico. Eu penso que os superalimentos devem ser consumidos regularmente para levantar a imunidade com tantas doenças que podem ser facilmente contraídas por aí. Sabes, tem que comer esse tipo de alimento para aumentar e manter a sua imunidade em um nível em que não seja tão fácil pegar uma doença. Isso é algo que podemos incorporar na nossa dieta e podíamos comer regularmente.
Grãos de soja, por exemplo, podem ser consumidos por crianças como leite de soja ou podemos comê-los. Tem um alimento que chamamos de tofu, que podemos incorporar em saladas e refeições principais. Não precisa necessariamente de fritá-lo, porque eu deixaria menos nutritivo devido ao óleo. Mas podemos adicionar à nossa dieta ao fazer sopa de tofu ou salada, coisas assim. Em relação à alimentação, eu diria que há muitas formas que podemos comer, em vez de limitarmos-nos às formas convencionais de comê-los. Podemos fazer sucos, chás, podemos criar várias formas de consumi-los. Podemos fazer receitas deliciosas a partir desses alimentos. We can devise so many ways to eat them. We can make so many delicious recipes from them. Things like that. A moringa é uma planta comum e um superalimento que é muito esquecido e que as pessoas não aproveitam, e é fácil de achar. Há tantos benefícios a partir da moringa. Entre eles está servir como agente anti-inflamatório para ajudar a baixar o colesterol. Ajuda na obesidade com a redução do peso. They help lower cholesterol. They help in obesity, with weight management. They help with e ajuda na formação do leite em mães lactantes. Eu recomendaria plantar moringa para que esteja sempre disponível, porque se tivesse moringa por perto, não seria difícil utilizá-la quando eu precisar. Às vezes ficamos com preguiça porque os superalimentos não estão necessariamente perto da gente, ou é difícil comprar no mercado, talvez por causa da distância ou por falta do estoque. Então eu recomendaria plantar a moringa, assim estaria próximo e acessível. So it's very easy to get and it's very accessible. Fomos às ruas da Nigéria e perguntamos o seguinte: conhece algum superalimento? Para que serve? Como usa e como sabes que servem? Temos muitas centenas de tipos de superalimentos que sei. Posso até contá-los para você. Moringa, para ser mais precisa. Hibisco. Temos soja. Tâmara e noz de cola. Feijão boer e assim por diante. Meu pai me dá raízes de moringa para mastigar por causa do amargor. Isso me ajuda. Eu uso para úlcera. Então, a minha mãe dá-me moringa na maioria das vezes. Eles são muito saudáveis para consumo humano e de fácil digestão. Uso basicamente no meu chá. Coloco apenas na água quente. Talvez umas 2 colheres no meu chá e eu bebo. Assim como na sopa. Normalmente decoro com tomate fresco, pimentão, cebola e tempero. Se eu tomo, melhora a digestão e me ajuda a relaxar. Então é assim que eu sei que funciona para mim. Bem, você sabe, qualquer coisa boa você sente instantaneamente. Por exemplo, quando você come, você não tem nenhum problema de estômago, você tem digestão fácil e é muito saudável e muito forte. Estes são os índices que eu uso para identificar se o alimento é bom para mim ou não é bom para mim. Com as mudanças climáticas a ameaçar a segurança alimentar, alguns países africanos que recorriam a cereais importados, como o Senegal, procuram cereais locais, como o fonio, que resistem em solos secos. Senegal celebrou o Dia Anual do Fonio para apelar ao aumento da produção deste cereal nutritivo. Anika Hammerschlag, de Kédougou, no Senegal, preparou esta reportagem. A região de Kédougou, no Senegal, celebra seu Dia Anual do Fônio, um grão nativo da África Ocidental que é rico em nutrientes como proteínas e aminoácidos. O objetivo deste dia é aumentar a consciencialização sobre os benefícios do fônio e incentivar os senegaleses a adotá-lo nas suas dietas. O fônio é livre de glúten, rico em ferro e cresce facilmente sem pesticidas ou fertilizantes químicos. Mais importante ainda, o grão é resistente à seca e prospera em solos pobres. Fônio não é afetado pelas variações climáticas. Nunca temos medo de secas ou inundações. Podemos sempre contar com o fônio. Sempre temos uma boa colheita.
A insegurança alimentar é grande na África Ocidental, onde a mudança climática é culpada pelos extremos climáticos que desafiam a produção de alimentos. A pandemia e a guerra da Rússia contra a Ucrânia expuseram a dependência da região por importações como arroz e trigo. Agora é hora de começar a pensar em como guardar reservas para a África e particularmente para o Senegal, porque se não o fizermos, em 1 ou 2 décadas garanto que a fome vai destruir toda a África. A produção de fônio tem sido prejudicada pelo cansativo processo de descascamento, geralmente feito à mão. Máquinas doadas pela Fundação de Desenvolvimento Africano dos Estados Unidos beneficiaram a região de Kédougou, no Senegal. Com a máquina podemos processar 150 kg por hora, enquanto manualmente não conseguimos processar nem 10 kg por hora. Mas outras regiões não têm tanta sorte. O Senegal produziu cerca de 5.000 toneladas de fônio em 2019, em comparação com mais de 500 mil de toneladas na vizinha Guiné. Os fãs do fônio no Senegal esperam que os líderes priorizem a produção do grão para a segurança alimentar e para que ele possa atingir todo o seu potencial. Este é o teu programa Saúde em Foco e agora vamos ver o que é de novo na área da saúde pelo mundo. No Brasil, há uma crise humanitária entre os Yanomami, particularmente marcada pela desnutrição, malária, pneumonia, parasitose intestinal, doenças de pele e insegurança alimentar. Em resposta, foi montado um hospital de campanha pela Força Aérea em Boa Vista e já tratou 300 pessoas, a maioria crianças. Acabar com a SIDA até 2030 é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas em 2015. Para uma avaliação de como estamos no caminho para atingir o objetivo, falamos com o Dr. David Sandu, do PEPFAR, na Tanzânia, que é o plano do presidente dos Estados Unidos para alívio da SIDA. Aqui na Tanzânia começamos a receber um forte apoio do PEPFAR em 2004 e desde então creio que tanto o apoio financeiro quanto o técnico contribuíram tremendamente para a ampliação do acesso ao programa público de terapia antirretroviral e a maior parte do apoio concentrou-se de melhoria a esse acesso. Isso foi realmente encurtar a distância entre as pessoas que vivem com HIV-Sida levam para ter acesso ao teste de HIV, a obterem serviços de terapia antirretroviral, mas também apoio psicossocial necessário para um atendimento mais abrangente. Muito desse apoio foi para garantir que esse atendimento seja acessível, mas também para lidar com o estigma e a discriminação. Tivemos muito treino para os nossos profissionais de saúde. Vimos uma redução de pessoas infectadas anualmente de 2010 a 2022. Observamos uma queda de quase 50 pontos percentuais no número de pessoas infectadas pelo HIV-Sida. Também notamos a mesma tendência nos diferentes subgrupos ou em jovens até os 19 anos de idade. Você vê que a infecção está a reduzir, apesar deles não terem tido um benefício maior em comparação com outros grupos, mas vimos o número deles também a baixar. Também vimos o mesmo em termos de transmissão de mãe para filho. No geral, o número reduziu mesmo quando se olha para a taxa de mortalidade. Sei que acabar com a epidemia de HIV até 2030 é uma meta ambiciosa. Dados os recursos e sabe-se o nível de epidemia e o fardo de doenças que temos até agora. Mas ainda assim, isso é possível. Mesmo com todas as conquistas que tivemos, com todos os grandes marcos que o governo tem conseguido, ainda há muito a ser feito em termos de se aumentar o compromisso político e o engajamento das comunidades. Mas não conseguiremos isso se continuarmos com o mesmo modelo de sempre. Para todos os telespectadores, quero dizer que o HIV ainda existe. Ainda é um grande problema de saúde pública. É real e espalha-se por taxas mais altas. No entanto, o conhecimento precoce de HIV pode ser a chave para a longevidade de pessoas com o vírus. E assim foi o Saúde em Foco de hoje. Próxima semana, cá voltaremos. Realizou Bárbara Freira Santos. Eu sou o Mãe Miguel. Saúde é o mais precioso que temos.